Graça e paz, igreja. Muito boa noite a todos. Quero agradecer aos nossos visitantes, as pessoas que nos honram. Uma alegria para nós sempre receber pessoas que vêm conhecer o que Deus está fazendo nesse lugar. Transformação de vidas, pessoas impactadas pelo poder do Espírito Santo. E eu creio que hoje à noite nós vamos ter um bom momento de exposição à palavra de Deus, para que nós possamos entrar sempre, cada vez mais, naquilo que Deus tem preparado para nós. Eu gosto sempre de pensar que se nós tivéssemos nos rendido ao Senhor, no primeiro momento da consciência, da razão, onde o homem entende sobre pecado, que precisa nascer de novo. Essa idade da razão hoje ela é bem variada, a psicologia não define bem essa idade exata, varia um pouco de intelecto, de pessoa para pessoa, mas vamos imaginar aqui para uma compreensão que 8 anos seja a idade da razão, e que alguém, em média hoje não se vive tanto, mas que se possa viver 100 anos de vida. Dos 80 anos aos 100, seriam 92 anos de vida. Se nós pegássemos todo esse tempo e diuturnamente nos dedicássemos exclusivamente a estudar sobre o plano de Deus para a nossa vida, eu queria te dizer que em 92 anos não seria suficiente para você compreender tudo sobre Deus. Uma existência não é suficiente para entendermos tudo sobre Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que através do seu Espírito, Ele nos revela aquilo que é essencial, aquilo que é importante para que nós tenhamos uma vida de sucesso aqui na terra. É bem verdade que se fôssemos nos debruçar sobre a existência de Deus, só esse assunto, como Deus foi gerado, como Ele é autoexistente, nós já ficaríamos assim com vários neurônios pegando fogo. Mas a prova é, queridos, que esse ser autoexistente, Ele é real, Ele é incontestável e Ele já provou a sua existência. Amém? Eu queria que você abrisse comigo, por favor, no Evangelho de João. João capítulo 7. Nós vamos entrar hoje num assunto que tem que ser um assunto de família. Embora muitos estranhem, questionem, muitos nem aceitem o que eu vou ministrar hoje à noite, por causa das raízes que o ser humano cria com as coisas naturais. O ser humano ele é tão enraizado, focado nas coisas naturais, porque, principalmente, queridos, embora o elemento da fé estivesse presente desde o jardim do Éden, mas Deus usou muito os 5 sentidos do homem: visão, audição, fato, tato, paladar, para que o homem tivesse experiência com Ele na antiga aliança. A sarça ardente, o mar vermelho se abrindo, e tantas outras experiências visíveis, água saindo da rocha, tudo tipificando, apontando para a dispensação que nós estamos hoje. E eu vejo ainda muitos cristãos desejosos de ter uma experiência física com Deus,
para poder ter uma resposta. Muitos cristãos precisando ter uma manifestação: Senhor, se é Tu mesmo, fazendo o teste da lã, a prova da lã. E queridos, enquanto nós estamos nessa seara da incredulidade, não decidindo crer, como a palavra de Deus diz, nós nunca viveremos e nunca seremos aquilo que Deus nos preparou para ser. Se você observar, a maioria do povo de Deus está tendo uma vida cristã egocêntrica, para ser tratado, para ser curado, para ser resolvidas suas situações, seus problemas. E sabe, queridos, essa não é a essência do Evangelho. O Evangelho é: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas são acrescentadas. Nós temos nos detido. As nossas experiências com o Evangelho é: eu vou dar um tempo na igreja, se as coisas não mudarem, eu não vou ficar lá. Nós temos visto pessoas querendo resultados imediatos, quando eles passaram uma vida plantando incredulidade e palavras negativas e princípios errados. E esses princípios errados, quando eles se chocam com a palavra, aí a palavra apresenta o estilo de vida que agrada a Deus, e as pessoas pensam que como num toque de varinha de condão, a vida tem que ser automaticamente transformada. Deixa eu te dizer, o que é automaticamente transformado quando você se encontra com Jesus é o teu espírito. Ele é nascido de novo, recriado em Cristo Jesus. E esse espírito que antes morto andava pelas influências do mundo e rendido à lei do pecado e da morte, esse espírito que dominava a alma, levando a mergulhos profundos de amargura, de ressentimento, de rancor, incapaz de perdoar, hoje o espírito recriado tem a capacidade de compreender as promessas de Deus. E esse espírito recriado consegue renovar a mente, que é a nossa alma, e essa mente renovada pela palavra de Deus vai fortalecendo o nosso espírito, e as nossas atitudes começam a ser condizentes com o propósito de Deus, e resultados vão começar a acontecer. Mas nós queremos, como nós não entendemos muitas vezes sobre aliança, e Deus, por causa da queda do homem, eu queria esse retorno aqui um pouquinho mais agudo, mais grave, né? Grave, voz de FM para mim aqui. Tá muito eco aqui para mim, tipo, para eu não forçar, viu? Por favor, obrigado. Glória a Deus. Ok, tá bom, obrigado. Então, o ser humano, ele não consegue compreender que Deus é um Deus de aliança. Deus, ele não desistiu lá em Gênesis 1:26, quando ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não desistiu desse plano. Só que o homem caído, incapaz de ter relacionamento com Deus, porque antes da queda Adão tinha plena comunhão com Deus, depois da queda ele se afastou. E quando Deus diz: Adão, aonde estás? Será que Deus não tem a presciência? Deus não está em todo lugar? Que lugar é esse que Deus estava perguntando a Adão? Era o lugar de comunhão, de unidade com Ele. Adão, você não está mais na comunhão, o que é que está acontecendo? O que foi que aconteceu? E Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, e porque Ele é um Deus justo, e é um justo juiz, o homem agora afastado, o salário do pecado é a morte, o homem merecia morrer por causa da lei. É como você imaginar um país que tem sentença de morte, pena de morte. Existem os crimes que são, digamos assim, punidos com pena de morte. Então, no reino de Deus, o pecado, ele é punido com a morte, com a pena de morte, para quem
cometeu. E quando o homem comete pecado, nós pensamos que a graça, ela é fruto do novo nascimento, e que nós só nos deparamos com a graça na nova aliança. Mas em toda a Bíblia, nós vemos a graça de Deus operando. Quem está entendendo isso? Em toda a Bíblia. Então Deus, ao invés de requerer a morte do próprio homem, a Bíblia diz que Deus repreendeu o homem porque ele fez folhas de figo para se cobrir, todo mundo sabe disso, mas para o propósito daquilo que Deus colocou no meu coração hoje à noite, é importante relembrar isso. E às vezes você pode até ficar questionador, por que é que se prega tanto sobre Gênesis 1, sobre Gênesis capítulo 1 e sobre a queda do homem. E uma vez eu ouvi um pregador dar uma resposta que eu achei maravilhosa. Ele disse, todo bom construtor, para não se atrapalhar na edificação, ele tem que estar sempre olhando para o projeto original. E o projeto original é o homem criado em Deus, imagem e semelhança dele. Agora veja que nós temos um Deus que é o nosso, hoje entendendo, o nosso Pai, mas um Deus que é soberano, que faz tudo como quer, na hora que Ele quer. Ninguém manda em Deus, ninguém governa Ele. Mas esse ser tão maravilhoso, Ele decidiu ter um relacionamento de amor, de afeto comigo e com você. E amor pressupõe escolha, pressupõe direito de escolha. E foi isso que Ele deu ao homem, quando Ele criou tudo e disse, olha, você pode tocar em tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus podia ter colocado uma espada flamejante, um anjo vir cortar o braço de Eva e de Adão quando eles foram tocar no fruto. Ele tinha poder para isso. Ele podia dar um colapso nervoso neles, eles desmaiarem, caírem, e Deus esperar que quando eles se levantassem, lucidez chegasse, e eles não continuassem com aquele projeto danoso de desobedecer ao Senhor. Mas queridos, o que me deixa maravilhado com o meu Pai, é porque Ele é tão amor. E o ser humano pergunta, mas se Deus já sabia que o homem ia cair, por que Ele criou o homem? Porque o projeto de criação do homem, queridos, vai além da sua capacidade de raciocínio. Quando Deus projetou o homem, foi antes de você imaginar que Ele já tinha projetado. E Deus não desiste dos seus planos. Mesmo Ele sabendo que o homem ia cair, Ele decidiu continuar com esse projeto. Mas o que foi que Ele fez, queridos? Ele entrou em cena para pagar o preço do pecado do homem. Porque Ele é amor. Porque se Ele não decidisse entrar em cena, o projeto do homem ser feito, imagem e semelhança dele, estaria encerrado no Éden. Ele poderia ter exterminado, toda a humanidade foi exterminada, com exceção de 7 pessoas na arca de Noé. E se Deus não tivesse projeto com a humanidade, porque Ele resgatar uma família, Ele eliminava logo todo mundo. Mas porque Ele encontrou naquela família uma família que tinha um coração voltado para Ele, para fazer uma aliança com Ele, e por causa dessa aliança, Deus encontrou legalidade para continuar abençoando a humanidade. Deixa eu te dizer, nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus, mas ainda hoje no corpo de Cristo, tem pessoas que dizem, quem somos nós? Uns pobres, miseráveis, pecadores. Nós somos barro, nós somos pó. Claro, biblicamente, Deus nos fez do barro. Mas queridos, mais importante do que um cofre, é o que tem dentro do cofre. Então, mais importante do que o barro, é o que foi colocado dentro do barro, o sopro de vida. Deus, Ele compartilhou a sua vida. Sabe que quando você sopra,
moléculas do seu corpo estão naquele oxigênio, ou não é nem oxigênio, é gás carbônico. Quando você sopra, se você soprar num tecido, num algodão, em alguma coisa e colocar para examinar ali, células, você vai ser denunciado por aquilo que você soprou. Sua vida está no seu fôlego também. Então Deus colocou a vida dele dentro de nós. Presta bastante atenção. Então o homem caiu dessa condição de imagem e semelhança de Deus. Mas Deus veio caminhando com a humanidade. O homem tendo livre-arbítrio para viver como quiser, da maneira que quiser. Chega um dia, eu quero só para você entender, nós não vamos entrar nisso de forma cadenciada, porque nós não temos tempo. E isso é assunto para uma matéria do Rema que os alunos tiveram agora, aliança de sangue, que mostra como Deus foi conduzindo a humanidade, fazendo várias alianças com o homem. Mas um dia está Moisés num lugar e Deus toca fogo num capinzal, a chamada sarça ardente. E aquele capinzal começa a pegar fogo e o capim não pega fogo, ele só viu as chamas. E ele é atraído para olhar aquilo. Quando ele é atraído, Deus começa a falar com ele. Ou seja, Deus chamou a atenção dele para fazer uma aliança com ele. Você está entendendo isso, queridos? Então a humanidade foi sendo conduzida, e quando Deus foi encontrando homens que se quebrantaram, que entenderam, que aceitaram esta aliança. E a aliança, eu queria até fazer uma exortação santa. A aliança, queridos, ela é uma expressão visível de um amor invisível que está dentro do meu coração. Mas a aliança, ela precisa ser externada, ela precisa ser mostrada. Deus provou isso quando ele fez uma aliança com o homem, que jamais o mundo seria destruído com o dilúvio, queridos. E quando começa a chover, um arco aparece no céu, um arco que foi Deus que fez. E os homens com pensamentos malignos e maus pegaram aquelas cores para dizer que era a cor de um determinado grupo que tem princípios e comportamentos que vão de encontro ao que Deus aprova. E você já sabe disso, mas eu não quero entrar nessa seara. Mas sabe, queridos, você que é casado, você precisa andar com a sua aliança. Você precisa andar com a sua aliança. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós fazemos uma aliança com alguém, a própria Bíblia diz que Deus, ele estabeleceu memoriais para que a humanidade fosse se lembrando que Deus havia feito aliança com o homem. Porque Deus não tem problema de esquecimento, mas o homem tem. É tanto, queridos, que hoje o maior memorial erigido por Deus, levantado por Deus, para que eu e você entenda a aliança que ele fez conosco, essa nova aliança, é o pão e o vinho. Quem está entendendo isso? São memoriais. Jesus disse: fazer isso em memória de mim. De mim o quê? De mim que deu o meu sangue, o sangue da nova aliança. O sangue que é derramado por vós para perdão dos vossos pecados. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tem pessoas que estão em Cristo Jesus e ainda dizem: nós somos pecadores. Você sabe que nesse mundo não é fácil, porque todo mundo aqui é pecador. Porque pega um texto isolado lá onde Paulo diz: aquele que diz que não cometeu pecado, já se fez pecador. Mas eu queria que você entendesse algo. Abre comigo Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. O mundo hoje, o meio de aliança, de acordo mais comum, mais conhecido hoje, é o casamento. É o que a sociedade hoje mais entende. Mas se você olhar nos povos antigos, antropologia, há milhares e milhares de anos, pessoas
gerações, países, nações, povos têm feito pactos, acordos, alianças. E quando uma aliança é proposta e alguém aceita aquela aliança, você precisa entender, você está preso. O mundo deturpa isso e chama que realmente casamento é uma prisão. Como é uma prisão? Se é uma aliança onde eu vou receber reforço, onde eu vou poder, se o meu sonho é gerar um filho, eu não posso gerar um filho sozinho, eu preciso de alguém. E Deus faz com que nessa aliança o sonho, a realização se cumpra, porque é através da aliança que nós temos compromissos e deveres, e temos benefícios, favores. E nós precisamos valorizar a aliança que Deus fez conosco. Mas como nós podemos valorizar um pacto de aliança com Deus, se nós não valorizamos um pacto de aliança muitas vezes com quem nós vemos? Com quem às vezes nós reconhecemos que temos gratidão, porque se eu tinha um sonho de ser pai, a minha mulher, ela realizou esse sonho. Ela me ajudou nisso. Companheira, ajudadora. Eu não chegaria aonde eu cheguei se não fosse por ela, e vice-versa. Eu tenho certeza disso. E nós precisamos entender isso, queridos, que na hora que eu exteriorizo, eu estou fazendo questão de demonstrar um memorial para as pessoas. Olha, eu sou casado. No meio cristão, queridos, não é para ter esse problema. Mas no mundo, se não for uma aliança, pessoas solteiras, sem princípios cristãos, mas reconhece o valor da família e quer restaurar a família, onde ela encontrar, quer seja no trabalho, quer seja num aeroporto, quer seja numa lanchonete, quer seja numa escola, aonde ela encontrar, se ela vê uma pessoa simpatizou e ela não viu aliança, se for uma pessoa de caráter, ela diz assim, bom, pelo menos não tem aliança, eu acho que pode ser um pretendente. Mas se vê a aliança e tiver caráter, diz, não, já está comprometido, deixa eu seguir minha vida, eu vou seguir quieto aqui, porque eu sei que Deus tem uma pessoa só para mim. Eu não preciso atrapalhar o relacionamento de ninguém. Quem está entendendo isso? E uma coisa, queridos, que eu aprendi sobre fidelidade, foi desde que eu me converti. Amém? Eu estou entrando, o tema da mensagem é outro, mas o Espírito Santo está conduzindo para esse. Porque a palavra, ela vem ao encontro das nossas necessidades. E sabe, queridos, como é confortável a minha mulher sair para pregar lá em Brasília. Ou você acha que porque está no meio da igreja não corre risco? Porque nem todo mundo que está na igreja tem um coração de cristão genuíno. Até porque a igreja é formada de pessoas, umas numa caminhada maior com Deus e outras que estão chegando agora, ainda com ranços do mundo, malícias. Tem homem que entra dentro da igreja e ele começa a olhar e vê as mulheres nuas dentro da igreja. Ele vê uma mulher passando, ele olha com um olhar malicioso, já está imaginando aquela mulher nua dentro da igreja, irmão. Não é porque esse lugar tem a manifestação da presença de Deus, que se alguém decidir se desvirtuar, ele não vai poder. Porque Deus, queridos, ele precisa que você se renda a Ele. Agora é bem verdade que esse tipo de comportamento, no meio da luz, ele se dissipa logo. Porque luz não fica onde tem treva, a treva não fica onde tem luz. Você entende isso? Mas nós precisamos alinhar o nosso coração. Por quê? Porque para que eu possa ser firme no meu relacionamento com Deus, eu tenho que ser firme no meu relacionamento aonde eu tenho um compromisso. A Bíblia diz que aqueles que têm patrões, que sejam fiéis aos seus patrões como ao Senhor. Eu não posso ter o meu irmão como alguém menor do que eu, inferior a mim. Eu tenho que tratá-lo com igualdade, porque Jesus está nele. Quem está entendendo isso, queridos? Então, o que está acontecendo é que Deus, Ele quer mudar a tua vida e a minha. Diga comigo, Deus quer. Diga comigo, e Ele pode. Amém? Mas a Bíblia diz
que numa determinada cidade, Jesus não pôde, embora quisesse, não pôde fazer ali muitos milagres, por causa da incredulidade daquelas pessoas. Sabe o que é que significa incredulidade? Sem aliança, sem temor, não se sente comprometido, não decide confiar, crer. Agora, eu pedi para você ir para Hebreus, mas antes disso, vá comigo para João capítulo 7. Eu preciso antes que você veja esse texto, para conectar com aquilo que nós vamos ver. Você é de qual religião? Sou crente, sou católico, sou espírita, sou isso, sou aquilo. Até quando? Não se escandalize com o que eu vou lhe dizer, mas eu não tenho religião. Amém? Eu não tenho religião. O livro de Tiago explica o que é religião. Tiago 1, acho que é Tiago 1, 14, 1, 17, ele diz: a religião pura e imaculada para com Deus é amar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se abster da corrupção do mundo. Religião, o mundo entende como um compromisso de fé. E é natural, não se escandalize com isso não. É comum as pessoas comentarem. Não é nenhum pecado dizer, a minha religião é essa. Fique tranquilo. Mas o estilo de vida, o comprometimento espiritual não é com religião, é com a palavra. É com Jesus. Ele é o autor da vida. E aí o próprio Jesus diz assim, João capítulo 7, versículo 38. Quantos creem em Jesus? Se você fizer uma pergunta, eu acho que talvez 80%, eu não sei, não é uma estatística conhecida, não estou falando debaixo de uma estatística que eu conheço ou que eu ouvi falar, mas eu acredito que 80% da humanidade, ela reconhece que Jesus existiu e que andou aqui na terra. Então se você perguntar, você acredita em Jesus? Muita gente vai dizer, eu acredito. Acredito de quê? Primeiro, hoje eu estava falando com o doutor Daniel e a gente falando, mesmo aquele que não crê em Jesus, quando ele diz, que ano você está? Em 2019, ele só pode dizer que está em 2019, porque a era foi dividida antes e depois de Cristo. Mesmo ele não querendo reconhecer Cristo. Você está entendendo isso? Então veja só, Jesus disse, quem crê em mim, vírgula, o texto não para aí. Não é crer de qualquer jeito. Jesus aqui ele vai dizer a forma, o método genuíno, a única maneira de crer nele e ter resultado. Desfrutar daquilo que ele de fato oferece, daquilo que ele de fato conquistou para nós. Então ele disse assim, quem crê em mim, como imagina, ou como ouviu falar, ou como alguém lhe disseram, como alguém lhe ensinaram. Não é isso que ele diz, queridos. A Bíblia chama de nobre os habitantes da cidade de Bereia. Nós entendemos como nobreza, talvez uma pessoa muito requintada, fina, de posses, uma pessoa que tenha talvez costumes de uma cultura monárquica, um lorde. Mas a Bíblia chama de nobres aqueles que examinam as Escrituras. Os de Bereia eram considerados como nobres, porque tudo que eles ouviam, eles iam conferir nas Escrituras. E se brincar, muitos de nós, se tivermos uma Bíblia, talvez tenha medo de abrir, porque as capas e as folhas estão tão ressequidas que podem quebrar, desfacelar, e não pode mais nem folhear.
Tem pessoas que elas têm reverência ao livro, mas não entende que se aquele livro cair no incêndio, numa fogueira, pega fogo. É papel. Então tem pessoas que têm reverência sem saber nem o que está escrito dentro. Você tem que ter reverência ao conteúdo. Não é as sagradas escrituras, não é o papel que leva aquela tinta que é sagrado, irmãos, é o conteúdo. Porque se você botar no seu coração, você pode até nem ter o papel escrito, mas aquilo no seu coração vai gerar vida para você. Você está entendendo isso? Então Jesus disse: quem crê em mim, como? Ou seja, da forma, do mesmo jeito. Não é no seu modelo, não é como você pensa, não é como lhe ensinaram, mas é como diz as Escrituras. Por isso que o diabo quer tirar você de uma escola bíblica. Por isso que o diabo quer tirar você de congregar. Por isso que o inimigo quer tirar você de você se expor à palavra. Sabe por quê, queridos? Porque com a palavra ele não pode com você. Mas sem a palavra você vira uma presa fácil, rendido a emoções, sentimentos, às pressões externas. Tem pessoas que elas passam uma vida estudando, sabe o nome do astronauta que pisou na Lua, mas talvez não saiba o nome daquele que pisou do céu aqui na terra. Talvez ele conheça a história do astronauta, mas não conheça a história de Jesus. Billy Graham disse que para a humanidade o maior evento da história foi o homem pisar na Lua. Mas ele disse, de fato, o maior acontecimento da humanidade foi Deus pisar na terra. Aí Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior. Isso aqui, queridos, não é brincadeira de mau gosto, não. Isso aqui não é história da carochinha, não. Se você crê nele, como diz as Escrituras, ele está dizendo, um fato vai acontecer. Tem que ser real isso. Do seu interior fluirão rios de amargura. Foi isso que ele disse? Rios de tristeza, de depressão, de falta de amor ao próximo. Rios de ressentimentos. Deixa eu te dizer, nós podemos entender, queridos, ninguém, o homem, não é capaz de dominar a força de um rio. Você está entendendo isso? Ninguém é capaz. Você vê a orla aí quando enche? O que é que se faz para prevenir aquilo? Nada. Por que aquilo acontece? É a mão de Deus pesando? É não, irmãos. Foi o homem que construiu no caminho das águas. O homem constrói no caminho das águas. Enchentes e catástrofes acontecem e Deus está pesando a mão. Porque, olhe, então, se um rio ele tem o poder de levar tudo o que encontra pela frente, isso significa dizer que se eu permitir, se eu entender que esse rio ele flui dentro de mim e através de mim, tudo que é de tristeza, de angústia, de depressão, de tudo aquilo que não está em linha com esse reino vitorioso, esse reino da luz, eu tenho que entender, esse rio limpa. Agora, Jesus disse, se você crê em mim, como diz as Escrituras. Aí eu digo que creio nele, mas rapaz, mas é difícil demais perdoar, principalmente fulano. É porque o senhor não sabe o que foi que aquela peça rara fez comigo. Olha, pastor, eu não consigo. Pastor, eu gosto da minha mulher, minha família, eu amo, mas eu ainda não consigo ver um rabo de saia. Me perdoe a expressão rabo de saia, para você entender mulher.
Tem gente que diz assim: pastor, eu não sei o que é que acontece, eu sou crente, mas quando pisa nos meus calos e eu perco o controle, meu amigo, sai de perto, porque olha, eu não sei dizer do que eu sou capaz. Sabe o que é isso, queridos? Diz que crê em Jesus, mas não crê como diz as Escrituras. Porque se eu creio como diz as Escrituras, eu preciso entender o que Paulo entendeu. A vida, olha só, se você entregou sua vida para Jesus, e o que é entregar a vida para Jesus? É se render a Ele. Imagina, pegar uma algema daquela que o policial tem, coloca no seu braço, e coloca no braço de outra pessoa, e dá a chave para alguém. Tem que entrar num acordo. Porque se um quiser ir para um lado e outro para o outro, vai amputar o braço? Não pode, não sai, está preso. O que é sábio? Eu já vi enredos de filme que é assim. Numa situação, duas pessoas presas, e depois elas começam a entrar num consenso de que alguém tem mais sabedoria, alguém sabe a saída, e tem que se render e não resistir, para que eles possam ter sucesso. Paulo entendeu isso. Aí ele, algemado com Cristo, ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí Paulo disse assim: olha, a vida que agora eu vivo, eu quero compartilhar com você. Se você, e eu não tenho, Deus sabe do meu coração, eu digo isso com muito temor e tremor, mas se você tem alguma admiração pela minha vida, e eu espero que tenha, isso é bíblico, eu também tenho admiração pela sua vida, eu honro e respeito a unção que está sobre a sua vida, porque eu preciso dela, sem ela eu não sou completo no corpo de Cristo. Mas deixa eu te dizer, você sabe qual é o segredo do meu sucesso em Cristo? É porque eu entendi o que Paulo entendeu. Eu não tenho mais vida, eu vivo a vida dele. Eu não tenho mais sonho, eu vivo o sonho do Senhor. Presta atenção. O sonho do Senhor, ele fica nítido para mim. E quando eu estou na caminhada fazendo o sonho do Senhor, Ele me permite realizar sonhos meus, sonhos pessoais, sonhos familiares, sonhos profissionais. Coisas vão acontecendo, mas quando eu sei que o plano principal, o sonho principal da minha vida é servir a Ele. Então, queridos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não faço mais o que eu quero. Eu costumo dizer, queridos, e talvez o religioso não entenda isso, mas se eu te dou algo, você faz o que quiser com aquilo, sim ou não? Eu não te dei? E uma das minhas orações nos meus devocionais com o Senhor é: Pai, eu não quero o livre-arbítrio. O Senhor me deu. Eu sei que eu posso fazer com ele o que quiser, mas eu devolvo para ti o livre-arbítrio. Eu não quero ter escolha. Eu quero simplesmente olhar para a tua palavra. Eu quero considerar que não tem a menor condição, a menor hipótese de eu ser atraído para um outro caminho, porque eu sei, queridos, que é morte. Eu não vou retroceder naquilo que Deus já conquistou para mim, que eu já conquistei em Deus. Eu não vou dar para o diabo de mão beijada, queridos, aquilo que Deus restituiu na minha vida. Seja sábio. Você que tem um casamento abençoado, fortalecido no Senhor, não entregue seu casamento na mão do diabo. Você que tem filhos abençoados e na palavra, não entregue seus filhos na mão do diabo. Como? Como é que um homem de Deus que tem temor ao Senhor vai entregar os filhos na mão do diabo? Às vezes tão concentrado nas coisas de Deus e deixa os filhos na mão do diabo. Você sabia que pode acontecer isso? É por isso que muitos pastores e homens de Deus estão frustrados com os seus filhos. Porque eles mergulham com intensidade nas coisas do Senhor, mas não conseguem envolver sua família, não conseguem envolver seus filhos. Eu não imponho chamado dos meus filhos. O chamado na vida deles é do Senhor, é Deus quem dá.
Eu não quero uma hierarquia, porque eu sou pastor, um dia eu quero fazer dos meus filhos um pastor também. Eu não tenho essa pretensão. Eu sei que não seria sucesso para mim fazer isso. Eu não tenho intenção de fazer sucessores de ofícios. Eu quero fazer sucessores de uma vida cristã, temente ao Senhor. Porque o sucesso está aí. E a vida deles está na mão do Senhor, e Deus vai conduzi-los, porque o chamado que Deus já trouxe para a vida deles, se eu for inventado e impor isso para eles, eu posso atrapalhar a jornada espiritual, a caminhada ministerial dos meus filhos, tentando influenciá-los, porque eu sei que eu sou influência para eles. Mas Jesus disse: quem crê em mim, ele não está dizendo aqui, ó, não é os do verbo da vida, não são os da Assembleia de Deus, não são os da Igreja Católica, não são os da Nova Aliança. Não existe um grupo predileto para que Deus abençoe mais do que outros. Ele está dizendo assim, olha, quem crê, então todo mundo que crê entrou nesse pacote, nessa categoria de pessoas que tem o rio fluindo dentro. Então se você, hoje à noite, mas eu não tenho certeza se eu sou dessa categoria, entregue sua vida para Jesus. Receba Ele como único e suficiente Salvador, e você vai entrar. Se você crê, como diz as Escrituras. Agora, presta atenção. Jesus disse, se você crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rio de águas vivas. Só que eu e você, queridos, nós viemos de uma geração gentílica. Você quando olha na Bíblia falando sobre o gentio e o judeu, aí o judeu parece uma linhagem especial, um povo separado por Deus, e parece que era o povo da aliança, e os gentios eram os desgraçados, pecadores, alheios à aliança, que não tinha. Sabe, queridos, que eu e você, da nossa procedência, nós somos muito mais gentílicos do que judeus. E aí o mundo tenta impedir, através das influências malignas, que você não se veja como as Escrituras diz. Porque a Bíblia diz que agora em Cristo Jesus nem há judeu, nem gentil, nem grego. Todos são filhos de Deus em Cristo Jesus. Agora, Jesus disse, se você crê em mim como diz as Escrituras. O que é que a Escritura diz? Nós começamos lendo lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus me fez e fez você, imagem e semelhança dele. Presta atenção. Agora, como o homem poderia ser impregnado com essa verdade? Como o homem poderia entender e receber essa condição, essa posição de imagem e semelhança de Deus? Oh, Deus é todo poderoso e soberano, quem somos nós para querermos ser igual a Deus? Realmente, você não queria, você nem compreendia sobre Deus, você não era nem nascido ainda, mas foi Ele que decidiu fazer você, simplesmente aceite. Não foi você que quis ser imagem e semelhança dele, quem quis foi o diabo quis e se rebelou. Você recebeu isso como um dom de Deus, um presente dele. Meu Deus do céu, parece que eu estou jogando uma praga para você. Eu estou liberando, queridos, uma palavra de realidade para a sua vida, quem você é em Cristo Jesus. Você precisa se ver quem você é, meu irmão, porque se você não se vê quem você... Você já imaginou um policial federal andando bêbado nos bares, sem autoridade, se misturando com pessoas erradas, e as pessoas olhar assim e dizer, meu irmão, assume a autoridade que você é. Você está no meio de pessoas que estão envolvidas com coisas erradas, e você aí, meu irmão, assuma a sua posição, tome uma postura. Então ele está investido de autoridade, mas não reconhece, não valoriza, não vive. Alô? Estou fazendo uma analogia com a nossa vida, meu irmão. Aí Jesus, presta atenção, lá no Éden, fomos feitos em imagem e semelhança de Deus, ok? Você está conectado nisso? O homem perdeu essa condição, até Jesus vir, o homem não era mais imagem e semelhança de Deus. Mas agora abre comigo
Hebreus. Hebreus capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Lembra que eu citei para você a sarça ardente? Quem lembra que eu citei? Você sabe o que era aquilo? Deus falando. Diga comigo, era Deus falando. Amém? Aí aqui a Bíblia diz, olha, Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora, e esse outrora, entenda-se, desde da fundação do mundo, ok? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ele está falando aos patriarcas, às gerações passadas, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo seu Filho. Ok? Vamos ver agora, quem é esse Filho? Vamos entender agora. Nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Diga comigo, Jesus é herdeiro de todas as coisas. Aí a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Deus com Cristo. Ou seja, tudo que Jesus tem, eu tenho. É uma herança indissolúvel. Ninguém manda mais no espólio. O espólio é dividido por igualdade. Ninguém pode dizer, eu quero vender minha parte. Ninguém tem uma parte. Todo mundo tem tudo. Co-herdeiro é isso. Um pai tem uma concessionária de carro, deixou 10 carros para 10 filhos. Todos os carros são do mesmo ano e do mesmo modelo. Então alguém diz assim, então um carro é meu. Mas o pai diz assim, não, eu não vou constituir todos vocês herdeiros não. Eu vou constituir o mais velho herdeiro de tudo. E vou dar a vocês o direito de serem co-herdeiros com ele. Então um é dono de tudo. E todos são donos de tudo também com aquele que é dono de tudo. Presta atenção. Isso para mim, meu irmão, é uma boa notícia. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual, no caso Jesus, também fez o universo. Ele, no caso Jesus, preste atenção nisso, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Presta atenção, em outras palavras, Jesus, imagem e semelhança do Deus vivo. Quem está entendendo isso? Só que eu e você não tínhamos como compreender isso. Lá no Éden, o homem perdeu essa capacidade. Agora Jesus vem como ser humano, desce do céu, e agora como ser humano, Deus agora o constitui em imagem e semelhança dele, embora ele já fosse gerado antes da fundação do mundo. Mas Jesus Cristo, homem, ele foi gerado em Maria, no ventre de Maria. Ele não existia, o corpo físico de Jesus não existia. Jesus espiritual existia sempre, em toda a eternidade. Só que Deus, por causa da aliança, e Ele queria que eu e você entendesse quem Ele é, o seu propósito. Então Ele mandou Jesus, e foi o mais forte, abraçando a causa do mais fraco. Você já viu alguém que as pessoas chamam de capataz? Que anda com senhor de engenho, senhor de fazenda? Aquelas pessoas que honram aquela autoridade? Não tem nada, mora num casebre, mas vive dirigindo o carro do patrão. Aí o patrão às vezes sabe o que é que faz? Ei,
Presta atenção, eu estou falando a alguém que tem um comportamento desabonador. Pega fulano ali, dá uma taca naquela pessoa ali e fica tranquilo, que o que der para você dá para mim. Todos os advogados, tudo que eu puder, minha influência, eu coloco à sua disposição. Ou seja, o mais forte, entenda isso, trazendo um exemplo radical para você entender. O mais forte colocando favor para o mais fraco. Na aliança com Deus é o seguinte: Deus está dizendo assim: ó, vocês que estão andando comigo, apenas creia em mim, que tudo que vocês precisarem já está feito. Apenas tomem posse disso. Aí a Bíblia diz que Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Todos nós dizemos: a palavra de Deus é poderosa, há poder na palavra de Deus. Eu acredito na palavra porque a palavra é poderosa. Mas aqui o verbo está diferente e não é sem sentido. Ele diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Não é pelo poder da sua palavra. E não é por acaso que isso está escrito dessa forma, que a ordem aqui para nós parece estar invertida. Mas quando a Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, é porque Ele está dizendo que antes de Ele liberar uma palavra, Ele consulta o poder. E o poder gera uma palavra que pode fazer aquilo que ela diz que faz. Se eu disser assim: eu vou dar um carro novo, eu vou dar um carro novo a cada um que está aqui hoje à noite, pelo poder da minha palavra. Você conhece minha vida e você diz: rapaz, o pastor pode até ter boa intenção, mas essa palavra dele não tem poder não, porque eu conheço as finanças dele. Quem está entendendo isso? Então, eu disse pelo poder da minha palavra, mas o que é que adianta eu dizer que é uma palavra de poder, se ela não tem poder para fazer aquilo que eu estou liberando? Agora, se eu fosse um multimilionário, dono de uma fábrica de automóveis, dono da Fiat, da Volkswagen, qualquer uma dessas aí, e eu estivesse aqui hoje à noite dando uma palestra para vocês e dissesse assim: gente, hoje eu quero liberar uma palavra do meu poder. Eu quero prometer a vocês hoje, eu vou falar algo, eu vou liberar uma palavra, eu vou dar a vocês agora uma palavra do meu poder. Ou seja, primeiro eu olho a minha capacidade de cumprir o que eu digo, aí porque eu tenho capacidade, a minha palavra tem poder. É por isso, queridos, que muita gente diz e não pode cumprir. Porque antes dele dizer, ele não olhou a sua capacidade. Então é uma palavra que não tem poder. Mas Jesus disse que Deus sustenta todas as coisas pela palavra que expressa, denuncia, manifesta o poder dele. Entenda isso. Aí a Bíblia diz: depois de ter feito a purificação dos pecados, já é depois da cruz, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Presta bastante atenção. Agora nós vamos encerrar. Efésios. Eu tenho outros textos que a gente poderia ler, mas Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 16. Vamos ver essa oração de Paulo por mim, por você, pela igreja. Paulo diz: não cesso, não paro de dar graças a Deus por vós, ou seja, de agradecer a Deus pela vida de vocês, mencionando sempre o nome de vocês nas minhas orações,
Qual era o propósito? Paulo está dizendo, olha, deixa eu explicar para vocês porque é que eu não esqueço do nome de vocês. Sempre que eu estou orando eu menciono vocês. Ele vai dizer o propósito: para que o Deus de nosso Senhor, diga comigo, Senhor, Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Poder esse, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Presta atenção. Jesus veio em forma de homem, conquistou essa posição, está sentado à destra de Deus. Só que vamos ver a autoridade e o poder do nome de Jesus. Aí ele diz, ele está sentado, versículo 21, acima, não é do lado e nem abaixo, acima de todo principado. Tem principado te ameaçando, e de potestade, e de poder, e de domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Sabe como foi que eu tomei posse disso aqui? Isso aqui ele está cobrindo todo tipo de mazela e enfermidade. Você já viu que tem doenças novas para a ciência, que não sabe nem o nome? E aí eles vão, estudam, descobrem a origem e criam um nome baseado, sei lá, na bactéria, no fungo, ou talvez baseado no cientista que descobriu. Mas ainda, se existir algo, algum mal que venha chegar, que ainda não tenha nome e vá ser dado nome ainda, o nome de Jesus já está acima. Não tem cura, tem. O médico não sabe a saída, Deus sabe a saída. A ciência não descobriu ainda, para Deus não é novidade. Aí ele diz, não somente neste século, mas também no vindouro. Versículo 22. Eu quero voltar você, hoje à noite, para o Éden, para você se ver imagem e semelhança de Deus, representante legal dele aqui na terra, para andar desfazendo as obras do diabo, para você sair daqui hoje à noite levantado por dentro, sabendo, rapaz, eu não sou qualquer pessoa não, eu sou filho de Deus, eu carrego o Espírito de Deus dentro de mim. Sabe que tem gente que eles declaram, tem pessoas que declaram com a sua própria boca, eu sou um problema, eu não tenho jeito não, você vai terminar a vida aqui na terra sem desfrutar do que você de fato é. Aí ele diz, versículo 22, depois que Jesus foi sentado à destra de Deus, que o nome dele está nesse poder de autoridade acima de tudo e de todos. Aí ele diz assim, e pois todas as coisas, o que você imaginar, a Bíblia diz que todas as coisas foi colocada debaixo dos pés de Jesus. Você entendeu isso? Debaixo dos pés de Jesus. E, presta atenção, Jesus recebeu todo o poder, e foi o que ele fez. Presta atenção. Isso é como alguém que estava sequestrado. A polícia vem, estoura o cativeiro. Presta atenção. Estoura o cativeiro, tira você daquele ambiente de pressão, leva você para um outro lugar e infiltra você e coloca você como um policial federal. Aí diz assim, você que estava refém do inimigo, você agora tem autoridade sobre ele. Aí sabe o que é que acontece? Você sabe por que é que nós não entendemos isso e nós somos fracos? Porque ele constitui e diz, pronto,
agora é com você. Mas nós queremos ficar o tempo todo: ah, Jesus, apareça aqui e me socorra, porque o Senhor não vem. Olha o que é que ele fez. E para ser o cabeça sobre todas as coisas. Ele, para ser cabeça, irmãos, ele não precisava de mim nem de você não. Mas ele decidiu precisar. Se ele precisasse de mim ou de você, ele não era Deus. Deus não precisa de nada nem de ninguém. Mas ele decidiu. Ele decidiu te fazer imagem e semelhança. Aí aqui ele está restituindo e esclarecendo para nós a nossa posição hoje aqui na terra como filhos de Deus. E ele diz que Jesus sentado lá no céu, todas as coisas estão debaixo do seu poder, debaixo dos seus pés. E ele disse, ele decidiu que para ser cabeça sobre tudo, ele decidiu que você era o corpo. Aí uma cabeça, presta atenção, a cabeça, não se escandalize nem se ridicularize comigo não. A cabeça não pisa não. Quem pisa é o corpo. A cabeça dá comando ao corpo. E se o corpo tiver ligado, obedece. Se não tiver ligado, fica rebelioso. Aí ele diz assim, ó: e para ser cabeça sobre todas as coisas, ele decidiu dar. Deu à igreja. Deu o que à igreja, queridos? A posição de estar sentado à destra de Deus. Ele deu o nome que está acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa nomear, não somente neste século, mas também no vindouro. E sobre todas essas coisas, ele deu o poder e a autoridade para mim e para você.